Um, dois, três, quatro, cinco. Hein? Arimbalega. Muito bem, boa noite. Hoje nós estamos aqui reunidos para falar, porque a questão agora para a gente, a nossa ligação com o mundo espiritual, atualmente a gente só está vendo duas formas mesmo, né? Ou é através do médium, né? Que o médium seria uma pessoa que receberia as mensagens, né? Ou então uma paranormalidade, que seria uma extensão da própria pessoa, quer dizer, não teria ninguém assessorando, fazendo... Não, a própria pessoa tem uma paranormalidade que faz com que ela atinja algumas claro-audiências, algumas claro-evidências. Quer dizer, tudo que você tem de sentido, ela estaria aflorado e estaria saindo por aí. E você captando coisas que fora da frequência normal, né? Ou então médium. Eu acho que o restante é questão de reencarnação, aí já é a própria pessoa, e não tem... Né? Então é por aí que nós vamos começar isso. A falar sobre a telepatia, né? Telepatia é uma das formas. Duas pessoas, né? Também é a comunicação de duas pessoas à distância, né? Porque é o seguinte, né? Você, tanto a materialidade quanto a espiritualidade, ou seja, a consciência, elas são produzidas pelo campo, né? Eu vou falar na nossa linguagem aqui, são produzidas pelo campo. Então, tudo está conectado, quer dizer, tudo veio do campo. Então, no passado, nas origens, está todo mundo na mesma, né? Agora, de acordo com as vidas das pessoas, tal, as pessoas poderão estarem mais conectadas ou menos conectadas, ou quase nada conectadas, né? Porque à medida em que você só trabalha com frequência altíssima, você tende a ver tudo materializado, né? Então a pessoa, o fato de se tornar, você se aproximar mais, por exemplo, de um condensado de Bose-Einstein, né? Onde o negócio vai ficando tão, que daqui a pouco é tão pesado, é tão tudo, que você paralisa as coisas. Então, essa caminhada para aí é a caminhada para o D-, é a caminhada para o Satanás. Quer dizer, você vai caminhando para lá. Ou então você pode tentar fazer o retorno, né? Você vai, a frequência vai baixando, você vai tendendo a caminhar para o D+, quer dizer, ao contrário, para Deus. Quer dizer, você pode variar aí, né? Então, para fixar uma telepatia, você tem que ter as duas pessoas, né? Telepatia seriam duas pessoas, seriam duas consciências, e cuja ligação entre elas não teria nenhuma força empregando essa ligação entre elas. Quer dizer com isso o quê? Não tem nenhuma força eletromagnética, não tem nenhuma força gravitacional, não tem força nem fraca nem forte. Então a pessoa não tem uma interação local, que a gente chama. É uma interação no local, né? Então a pessoa com duas consciências e conseguirem se comunicar, não a ponto de ser como fala aí, não ser um telefonema, não é um telefonema. Alô, como vai, não sei o quê, não é isso, articulado, né? As coisas aparecem, surgem, emoções, tal, daqui a pouco você vai ver, aquela emoção teve um fato que você não sabia, né? Mas veio de alguma maneira até você, e você sofreu aquela, vou chamar de comunicação, né? Não é uma comunicação essa de pim, 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 pim. Até se coloca a hipótese que possa existir isso, mas aí seriam dois espíritos muito, né? Para você conseguir fazer um ping-pong, é preciso, eu não sei,
Eu teria que ficar pensando aqui se já houve caso, talvez tenha acontecido caso. É o elo da pessoa, a outra pessoa, esse elo que faz essa... Porque às vezes você pensa, às vezes eu penso uma coisa naquela pessoa, e às vezes a coisa está acontecendo mesmo, e eu não estava sabendo de nada. Mas assim eu vou estar com a pessoa, aconteceu isso, isso, eu falei assim, engraçado, eu pensei isso. Colocando na linguagem Meixo-sama, aí a questão é elo espiritual. Mas o elo espiritual, você tem que saber assim, tem que começar a botar mais coisas nele, porque isso que você está falando é um elo espiritual forte, grosso, né? Uma porção de características que consegue fazer isso, se articular. E é naquele conceito, quer dizer, é de uma inversão. Quanto mais espiritual, menos material. Lembra? Então você está falando elo espiritual. Então você está falando grosso, forte, constante, mas a materialidade fininha, não sei o que, ao contrário. Né? Quer dizer, sempre é isso. Quer dizer, mas na física quântica é a mesma coisa, né? Porque ele fala que tem que ter afinidade, né? Que sim. Não, mas aí é misturado. Aí o problema é o seguinte, quando a gente começa a entrar, o texto que eu fiz assim, tem uma introdução e tal, mas aí começamos a trabalhar até chegar na física realmente moderna, vamos chamar assim, porque não é só a quântica, você repara que tem a relatividade, né? E teve a física das partículas. Mas antes tem a física clássica, tudo a gente foi fazendo, devagarinho e tal. Aí, de repente, o que a gente faz? O título do livro é Física Moderna e Ciência Espiritualista. Aí o E, a gente fez a transição, a ponte entre uma coisa e outra. Nós estamos entrando exatamente na ciência espiritualista. Então, quando entra na ciência espiritualista, a gente está com a ponte armada, mas a gente não tem muitas linguagens. Então, muita coisa que a gente vai passar a usar da linguagem, e muita coisa que às vezes vai ser falado aí, não é possível você estar usando coisa da ciência espiritualista. Né? Isso tem que ficar bem claro que aí tem um momento, não sei se foi nesse agora, mas tem um momento que eu começo a dizer, olha, agora estamos dando asa à imaginação, estamos não sei o quê, porque existe muita coisa de lá, a gente tenta fazer sempre armar uma coisa com a outra, mas a linguagem não é daqui, a linguagem é de lá, né? Então muita coisa aí vai ser usada, a linguagem já é daqui ainda, continua daqui. Porque aqui em alguns trechos do livro parece isso do elo espiritual que ela falou, e em outros trechos parece mais a coisa do apego. Ah, sim, isso aí são os nomes nossos. Mas no fundo é isso que está aqui retratado, né? No fundo é o que eu pretendo fazer, eu pretendo, vamos dizer, articular, uma coisa com a outra. Que eu falo assim, de vez em quando eu entro com umas considerações messiânicas, né? Porque o que é que esse livro é? Ele é o que o Laércio Fonseca, que é aquele físico e tal, e o Amit Gormani, eu procurei pinçar esses dois que são os bons e tal, né? Mas eu disse assim, bom, o que eu faço? Eu vou tentando de vez em quando, que eu falo que o livro ideal, eu acho que eu vou falar, esse livro ideal está saindo no prelo aí, pô, eu pensei que eu podia trazer para vocês hoje, mas o cara não fez, mas eu falo ali, eu digo assim, olha, volta na mesma questão, né? Eu acho que aí também eu faço. A minha questão é que as pessoas, eu só dei o pontapé, agora tem que começar a vir gente estudando mais. Eu fui ler hoje, por exemplo, eu vi, poxa caramba, eu podia articular ainda mais com coisa de Meixo-sama ainda, aí esse ponto tem mais coisa para você falar com Meixo-sama, tem muito mais, e eu não botei, entendeu? Mas também já estava com um livro na faixa de, acho que é 800 folhas que tem agora. Pô, esse livro aí já está despedaçando, agora eu mandei fazer costurando, o livro vai ser costurado, né? Mas também sai muito mais caro, entendeu? Eu vou colar tudo contigo. Né? Eu vou colar tudo depois. Eu vou guardar aí. O Jacó Greenberg fala da cura, tá. Né, também por telepatia. A gente poderia entender essa cura como uma cura crânica, alguma coisa. Não é o joelho. Essa cura. A diferença sempre, né? A diferença sempre é que eu sempre falo quando as pessoas perguntam, o problema do jorei, a essência, porque a força cósmica existe, não é? O cara quer dar outros nomes, como eu falei, até fui falando axé,
Ti, tem um monte de nome que todas essas filosofias, as religiões, têm dado, tem falado sobre isso. Então, tudo bem, sopro cósmico, tem gente que fala os troços assim. Então, tá um monte, né? Tem um monte. O problema todo, no fundo, é como é que cada pessoa poderia captar essa força cósmica a ponto de ser tão benéfico que ela poderia passar para outras pessoas, não só usufruir, mas passar para outras pessoas. O problema é que, no geral, tem muitas pessoas, tem pouquíssimas, deve ser irrisório, pessoas que tenham uma capacidade dessa, entendeu? Então, geralmente a pessoa procura o quê? Ou é espírita, ou candomblé, ou sei lá o que é, começa a procurar umas formas de ter alguém, aí daqui a pouco, não, eu recebo o caboclo não sei o quê, eu recebo não sei o quê, aí procura, estamos entrando na questão, procura umas certas mediunidade, as entidades que assessoram, pegam aquela força, passa para ela e ela consegue, né, dar orientação, faz isso, faz aquilo, tudo bem, é uma forma, né? A outra é a pessoa, como é que ela capta, como é que ela consegue ser um paranormal? É um problema, é de nascença, se é dos próprios espíritos dela, então tudo bem, ela já usufruiu, que ela já foi de outras vidas, tal, trouxe essa bagagem toda, então ela consegue, ela é uma pessoa um pouco paranormal, então ela consegue articular. Mas a gente está conversando assim, mas você vê, mas para esse mundo a gente precisa de uma carga de energia muito grande, um captador muito grande, não é qualquer pessoa, né? Por exemplo, você pega uma religião, um fundador, um mentor desse, precisa ser um cara de muito nível, né, para poder captar isso. Hoje eu vejo essa proliferação, estou falando só um parênteses, hoje eu vejo essa proliferação de religião. Caramba, você vai discutir um detalhe, detalhe às vezes, por que um cara saiu daqui e foi para lá, e às vezes não tem nada a ver com conteúdo nenhum daquela religião, às vezes é briga entre eles, de alguma coisa qualquer, entendeu? Brigar entre eles, pessoal, daqui a pouco está rachando, e qual é o conteúdo? Né? Quantas pessoas, se você perguntar assim, quantas pessoas realmente falou cristianismo, tudo bem, era melhor ter só chamado cristianismo? Para que essa divisão toda? Às vezes discute o negócio do batismo, se não é o batismo, se não é o seu. Ai, meu Deus, é muito detalhe, muita coisa, podia passar por cima disso, né? E outras formas, que o hinduísta, o budista, né? Pode, acaba com essas querelas, né? Querelas chama? Acho que é querela, não esqueci o nome, acho que é. Não, acho que é um negócio, tem um nome para isso. Acho que é kizumba, pronto. Tá logo esse termo, logo. Então a gente fica olhando assim, aí que vem a questão do Jorei. Jorei, pelo que a gente... o Cristiano chegou na hora, hein? Sempre chega 15 minutos atrasado, ninguém... é pontual. Mas aí a questão nossa, para nós, nós... Deixa eu colocar de uma outra forma, que eu acho que é a melhor forma assim, quer ver? Crença é crença, não é? É difícil às vezes passar a tua crença para outra pessoa. Às vezes é melhor você não fazer isso, porque piora a sua situação, né? Aí você acaba sendo fanático e faz um rolo desgraçado. É melhor pensar assim, crença é crença, quer dizer, então cada um tem suas afinidades, tem suas coisas e tal, então fez uma ligaçãozinha lá, não é? E dificilmente a pessoa que faz essa ligação pode até ficar duvidando um monte de coisa, até um determinado período pode ficar duvidando, mas a tendência é começar algumas coisas, pelo menos, serem sanadas, né? O processo de curiosidade vai, embora eu acho que a curiosidade tem que ser mantida até o resto da vida, morrendo curioso, né? Que é isso que faz a pessoa caminhar, porque não sendo assim, que corre-se o risco de passar para a arrogância. Eu já sei tudo, então não preciso saber mais nada, entendeu? Mas algumas coisas a pessoa vai sanando, né?
vai resolvendo. Então, quando eu falar qualquer coisa, entenda que eu estou falando, quer dizer, para nós, para muita gente, assim, eu estou falando da minha crença, tá certo? Então, quando eu digo assim, eu entendo que o Meixo Sama é Messias, né? Que ele, então, por ser o Messias, a carga dele de captação dessa energia é tremenda, é enorme. E ele falou, explicitou no ensinamento que tinha dois métodos. Né? Quais foram os 2 métodos que ele trouxe? Ele captou, ele procurou uma forma de ficar para todo mundo padronizado num determinado local com alguma coisa que é o Hikari. Tudo certo. Né? E o segundo método não é um método assim não é muito inédito, não. Que é um método de captação pela mão, distribuir energia pela mão. Isso muita gente faz. Né? Então, o grande método dele mesmo, diferencial, também não é dizer que tem grandes inedetismo também, não. Medalha com coisa desse tipo, muita gente também tem. O problema está em ele ter colocado um escrito e a gente tem que saber que essas coisas, muita gente gostaria, vamos brincar aqui, muita gente gostaria de botar o quê? Uma criptonita ali dentro, né? É a melhor coisa, bota uma criptonita ali, porque aí tem força para tudo quanto é lado. É o cara materialista que ele está pensando. Então, o cara fica assim incomodado, mas uma palavra, meu amigo, uma palavra. Né? Aí o cara olha para o altar lá, mas por que não botou um retrato de Deus? Meu amigo, ali está escrito, é palavra. Né? Então tem horas que você não tem como materializar muito, nem desenho, já fica difícil você fazer um desenho. Por isso que os islamitas não querem nada saber, não querem que ninguém desenhe, nem... Ai de você ficar desenhando o Maomé, o Maomé nem não quer não, o negócio é brabo, né? Então você vê que os árabes, eles são tudo é escrito, tudo quanto é lado, você vai para um lugar, é tudo escrito. Então que é a forma, que é pensamento, palavra e ação. Pensamento também é um pouco exagerado para o mundo materialista, né? É exagerado porque a maioria precisa, a grande maioria, esmagadora, precisa de alguma coisa, né? Então geralmente é a palavra, né? A palavra é que é essa forma aí que, né, somente escrita, né? Porque a verbalizada já é mais materializada, né? Então, aí para mim eu vejo assim, o inédito mesmo, do Meixo Sama, é ele ter colocado a sua palavra por escrito, que esse elo espiritual ele mantém com isso, que é dele, né? Assim como a gente mantém elo espiritual com os consanguíneos, né? Que não rompe. Imagina você com o que é seu. Muita gente descobre quem vai ser o futuro, não é Buda não, como é que chama? É Buda não, nem sei. Você já viram isso, que o pessoal fica procurando quem reencarnou, aí começa a procurar as crianças, começa a ver os elementos para o cara reconhecer quais são as coisas. Quer dizer, então essas coisas que a pessoa deixa e tal, fica ali gravado. Então ali está a força, né? Essa é que é a diferença para qualquer manifestação, por mão, por não mão, que faz a diferença, ser prana. Não interessa o nome da coisa, não interessa que essa coisa canalizada por Messias, quer dizer, que Messias quer dizer o quê? O Salvador. Não é o Salvador só do corpo biológico, o Salvador de tudo. Então o Messias teoricamente, se ele veio para esse século 21, ele é um grande Salvador, pô. Não vai procurar outro, porque não adianta. Se a gente procurar outro, você está procurando para a era da noite, está com outra, né? Está procurando respostas para a pessoa, para o mensageiro que deram naquela ocasião. Agora a mensagem, a força, principalmente a força é dele. Então, se a gente procurar força em outro lugar, não é dizer que não vai encontrar forças em outros lugares, e vai resolver muitos problemas, mas quem quer pretender, né, salvar a humanidade
Não a humanidade no sentido dos 7 bilhões de pessoas. Salvar a humanidade no sentido de manter esses homens, a humanidade em nível alto. Isso é que é salvar a humanidade. Porque o restante que a gente já sabe que é meio humano, meio selvagem, né? Porque a gente tem o mal dentro da gente, a gente tem o nosso espírito secundário. Então tem muita gente aí que, caramba, esse aí, nem você vai dizer que ele é humano? Menos, né? Não sei se é humano. Será que é humano mesmo? Humano não é mais o humano hoje deveria ser uma pessoa que tenderia a substituir o espírito secundário dele pelo espírito humano. Entendeu? Ou seja, se o cara disser assim, mas é o teu guardião. O teu guardião tem que ser divino. Não tem que ser um homem qualquer, um antepassado qualquer. Entendeu? Então isso é que é salvar a humanidade, né? É você divinizar. A gente entrando na era do dia, esse código entrando na era do dia, essa selvageria que está acontecendo aí. Mas nós estamos longe, nós estamos no juízo final. A gente precisa ter consciência que até 2021 é juízo final. Isso aqui é um pega para capar mesmo. Entendeu? Isso é um pega para capar. A gente tem que se preparar, A gente tem que se preparar conscientemente, se preparar espiritualmente, está realmente nessa leitura da física quântica, porque precisa se libertar dessas coisas. Sabe o que acontece? Está chegando perto da gente. O negócio é a gente, mesmo nessa coisa, tem muito de inferno, né? Mesmo assim, se a gente conseguir se elevar, você consegue andar da noite e não ser assaltado. Você consegue passar por uma série de coisas que até essa política horrorosa é capaz de não te atingir. Entendeu como é que é? Então a ideia é a seguinte, você vai se elevando. Vai se elevando, né? Agora, se você quiser, voltando à coisa, se você quiser realmente salvar a humanidade, porque isso está um problema sério. Muita gente que eu converso, às vezes, tão pessimista mesmo. Eu estou mandando várias coisas, então quem sabe está vendo que eu estou mandando coisas para as pessoas, de gente que está ficando pessimista, quer dizer, não acredita mais nada, quer dizer, tá certo? Aí eu fico dando dicas, porque quem é que vai salvar a humanidade? Somos nós. Porque não vai ficar esperando que vai ter. Então a gente, pequenininho do jeito que a gente é, para salvar a humanidade, a gente tem que estar colado com um poder grande. Porque se não tiver colado com um poder grande, você vai sucumbir. Não é? Você vai querer ficar se arriscando a falar. Não. Você, a primeira coisa, você vai ficar perturbado, né? Você quer vir para cá, encontra um pernambucano bonito, você muda, não é? Mas eu quero que meu mundo vai estar sabendo assim. Amor? Ele dá a volta e sai. Isso é danado, pô. Então, não sei se eu me expliquei. Esse é um problema sério. A gente tem que... Esse é um problema todo. Fala. Pode, claro. Aqui só tem que fazer pergunta. Pode ir fazendo. Melhor ainda. Eu ingressei no Judeu há um tempo. Tá. Na verdade, eu tenho uma história de proximidade de família, de espiritualidade, de mediunidade, todo lugar que eu fui mandar me falar, uma ser médico, trabalhar e tal. Eu tive alguns episódios, de projeção astral, Posso chamar de chave? Pode. Tá, tudo bem. E escutando você falar e tal, eu fiquei lembrando de alguns episódios que aconteceram comigo. Um mais marcante que eu tive foram dois. Eu sou reikiano de primeiro nível, e fora isso, eu também ingressei no Jorei, venho praticando, estudando. E eu tive um episódio há muitos anos atrás, quando eu fui resgatar uma amiga meu, teve problema com alma, e levei para a casa dele.
dele me pediu para ficar na casa. Era amigo meu de infância e tal, mas eu deitei, né, num colchonete, no quarto dele e tal. E logo depois, assim, que eu dormi, eu abri os olhos, eu vi que eu estava fora do meu corpo. E a luz que estava, assim, era uma luz, tá claro, eu estava dormindo, ele capotou na cama dele, eu dormi descansar. E nessa época eu trabalhava com marketing e tal, então usava terno, e tinha pendurado o terno na cadeira. Quando eu abri os olhos, eu vi uma figura entrando no quarto e vestiu o terno, só que era uma figura que não era nem eu nem ele. E eu sabia conscientemente que eu estava fora do meu corpo. Então, na época eu já trabalhava um pouco na minha idade, eu estava em outro lugar, e aí eu tive um embate, né? Me senti fisicamente um confronto com essa figura. Fisicamente era uma pessoa humana, mas assim, num linguajar mais kardecista, era um obsessor. E coloquei ele para fora do quarto, assim. Foi uma ordem, assim, coloquei para fora. Mas pegou pelo pescoço. E eu cheguei a me ver assim, rapidamente deitado na cama, mas eu não fiquei assustado na hora. E teve uma outra vez também, dentro da minha casa, algumas coisas aconteceram, não sei, tem pontos. Eu sempre me assustava, porque não era um ponto bom, né? Sempre umas figuras, né? E um tempo depois eu comecei a praticar meditação. Descobri através de um amigo um grupo, né, de meditação hinduísta. Lá a gente faz um outro tipo de estudo sobre canais energéticos do corpo humano, né, com chakras e tudo mais. Onde eles estudam uma parte que fala que isso tem muito a ver com o lado do canal direito, né, do ego, né, que é uma eu esqueci o termo agora, supra exposição, alguma coisa no chakra. E aí você que tem a noção por isso. E às vezes, durante muito tempo eu sofri com isso. E às vezes eu tenho congelamento também. Eu deitado na cama, eu congelado. Eu sei que eu estou congelado na cama, e não consigo me mexer. Eu queria saber a opinião. Duas coisas aí, logo de cara, né? A primeira coisa é o seguinte. O Mestre Sama, ele fala, vou falar com o Mestre Sama assim, vou falar duas coisas. Primeiro assim, ó, ele diz que seria muito bom se a gente pudesse usar essa mediunidade, né? Se a gente tivesse bem consciência de tudo, jogasse a nosso favor, tudo, isso seria uma maravilha fazer isso. Mas ele adverte mesmo, ele diz, é muito perigoso a gente se meter numa seara dessa, porque às vezes a gente não tem controle, entendeu? E não tendo controle, aí vem a segunda coisa. Por isso que, seguindo ele, eu vejo assim, como eu não tenho a força, então não tem que ter preocupação com nada, com metodologias, de nada, porque eu tenho sim o ensinamento, bom, é bêbado, tem que ministrar a joreia aqui no plexo solar dele, né? É ali que é o ponto. Então tudo bem, o que eu faço? Eu já não fiz só com bêbado, eu fiz uma vez com um cara que, o cara ministro estava sentado quieto, me entra um cara cambaleando, cheio de drogado, né? E desaba em cima da minha mesa. Cara, vai morrer aqui logo aqui, porra. Vai me arrumar uma encrenca. Não foi só esse não, lá em Teresópolis foi a mesma coisa também, pô. O cara desabou também, caiu até a dentadura dele. Caiu, eu fiquei naquele troço, rapaz. Em Teresópolis eu era novinho. Eu fiquei, Mestre Sama, não vai me botar nessa encrenca. Eu estou aqui sozinho, porque eu tomava conta da casa lá, né? E esse outro eu estava lá no Meia, né? Cai assim, aí eu
O que eu faço? O mestre Samuel? É consigo. Então, fiquei, eu tenho que desapegar. Se esse aqui vai morrer agora, morre, porque eu não vou poder fazer nada. O que é que eu vou fazer aqui? Não tenho nada para dar para ele, eu sei que eu vou dar para ele, só posso ministrar Jorei. Então, entendeu? Você chega num momento, paf. Por quê? O poder não é meu. Foi bom você ter colocado isso, porque é exatamente a questão. Porque nós, messiânicos, o que a gente faz? O poder não é nosso, né? O que eu contei da última vez, olha, se eu vou ministrar Jorei em você, eu sou apenas instrumento. Você fica aí conectado, aí. Eu vou tentar no meu altar, se conecta aí. Se vira, pô, né? Porque daqui a pouco vai ficar achando que eu sou poderoso, vai dançar, pô. Não tem poder nenhum. Aí fazendo isso, a gente fica sossegado. Agora, essas outras, quando a gente... Eu sei esse negócio de a gente... qualquer lugar que você vai, né? Não é só, eu já fui militar, você tem que galgar posições e tal. E também nesses lugares você vai começando, como você falou do reikiano e tal, também tem nível, você vai, qualquer coisa você vai galgando coisas, né? A gente tem uma certa facilidade assim, é claro que a gente tem que galgar, mas não é postos. É galgar o quê? É nível espiritual. Isso aí, à medida em que a gente for cada vez mais conhecendo os ensinamentos, praticando, né, procurando ligação e tal, a gente vai ficando cada vez melhor, né? Então, mas não é coisas que não precisa muita técnica. A palavra acho que uma chave é essa, não precisa muita técnica de procurar saber muitos segredos de coisas, não. Como o poder não é meu, fica muito mais fácil, né? Então, em qualquer situação, quer dizer, eu acho que, tentando te responder isso, usar a fonte de mediunidade é excelente, mesmo Samuel usava, né? Mas tem que, ele pode usar porque ele estava vendo um monte de coisa tal, né? A gente que, eu contei uma vez que eu fui num local, que eu travei uma briga desgraçada, que foi aqui, eu falei aqui, né? Aqui exatamente no Grajaú, que eu saí meia-noite, carregado, que não foi fácil, cara. Eu falei da perna eu não sabia se apertava o pedal do acelerador, da embreagem ou do freio, quer dizer, então você fica meio desnorteado, porque é brabo, né? Porque o que está demonstrando ali? É claro, o mal tem força, tem persistência, tem isso tudo. Mas se a gente tivesse um pouquinho melhor, isso coloca a gente muito em encrenca, isso aqui é a verdade, né? Eu me lembro que me colocaram uma vez numa encrenca, eu saí na base da esperteza, mas foi bravo. Fui lá, aquele negócio, vai lá ministrar Jorei, não sei aonde, na casa, não sei de quem, aqueles negócios todos. Cheguei lá, bati na porta, o cara olhou, entra. Calma, esse nervosinho aí, entra. Aí entrei, o pessoal lá fora, eles querem me matar. Cacete, onde que eu... Deixa eu trancar a porta. Piorou minha situação. Esse maluco aqui dentro, cara. Aí eu fiquei, rapaz, já não sabia. Me meteram numa encrenca, eu fiquei pensando, né? Tudo bem, como é que eu vou sair disso? Aí eu resolvi usar olha, o negócio é o seguinte, aquele é maluco, eu também ficava meio maluco aqui, os dois empatam. Vou fazer o seguinte, se eu ficar contigo aqui dentro, eu e você, nós estamos presos. Vamos fazer o seguinte, a gente abre a porta devagarinho, a gente passa escondidinho, deixa ele entrar. Quando entrar, a gente fecha a porta, ele fica preso. Maluco, legal. Então, quando ele abriu a porta, cara, ele nunca mais me viu. Não vou mais na cara daquele maluco, cara. Fazer o que lá? Entendeu? Me arrumar uma encrenca dessa, né? Então a gente se mete muito em encrenca, a gente tem que sair, é uma confusão danada, né? A gente se meter nessa questão de querer prestar ajuda às pessoas, cara, tem muita confusão. Na igreja, na sexta, se eu não me engano, eu estava lá, sentei para ministrar Jorei. Na verdade, eu ia fazer oração no altar, aí tinha uma moça lá fazendo a prática do sono, e a moça estava meio mal, meio vai desmaiar daqui, pega dali, aí eu sentei para ministrar Jorei, ficando lá ministrando Jorei, não sei o quê. E aí daqui a pouco a menina
menina começa, treme, cai no chão, aí vai um monte de gente ministrar joreia, né? Aí eu falo, mas meu joreia, o que é isso? Vou regalado, esquizofrênico, leva para o hospital. Falei, no hospital não vai curar isso não, deixa o pessoal ministrar joreia. Aí a moça, eu achei interessante, que a gente não tem o sangue frio, talvez nem a capacidade de medição, que ela começou a falar. Ela começou a falar, vocês parem com isso está queimando, essa luz está me queimando. Vocês não estão vendo que vocês não estão me fazendo bem? E não adianta fazer isso, que eu vou destruir ela, eu quero que ela coisa assim. E aí foi mais uma ministrar joreia, não sei o que, daqui a pouco a menina começa a parar de falar, começa a parar de tremer, mas foi assim, uns 20, 30 minutos. Só que ninguém perguntou, quem é você? Que é o que mesmo Sama faria, né? Quem é você? Por que você está querendo destruir ela? Essas duas frases seriam... Só que a gente não tem coragem nessa hora de conversar lá. E a moça, uma hora que falou com o espírito, seja lá com quem, a pessoa falou mais alto ainda. E todo mundo, opa, continuou só quietinho, não sem falar nada. Mas é isso, mas você não sabe como agir. Você tem medo, você não sabe se você pode se meter na confusão, se você não pode. Eu quase parei a ministração de orei para ir lá ajudar, ministrar de orei e fazer essas perguntas. Eu falei, cara, mas né, o troço está tão carregado, você pode dar de orei nele, será que o espírito vem? Você fica meio sem saber. Né? Se meter sendo ministro de coisa é o maior encrenca. Não tinha ministro lá. Não, eu digo, quando eu fui ministro... Porque ela já comentou que isso tem sido frequente. Teve um dia mesmo, eu estava ministrando de orei, e um amigo estava ministrando, aliás, eu estava dedicando, ministrei Sasha, eu fui chamada para ir lá em cima, porque a pessoa estava incorporando. Mas eu atendendo, chama uma pessoa responsável, tem uma pessoa responsável, quem era a Luciene, que é a assessora, né? E aí mas parece que ela também estava atendendo outra pessoa. Não sei. Enfim, a ministra também não estava. Então, vira e mexe lá. E a ministra já orientou algumas pessoas de que forma fazer. Exatamente isso. E você vê a prova clara, né, de que a coisa funciona. No início, quando ela começou, né, ficou meio forte. Aí começou a tremer, aí hipófise caiu no chão desmaiada, aí levantou, sentaram ela, começou a falar. Eu falei, e agora dando esse jeito? Foram 2 pessoas, uma hora, 3 pessoas ministrando, ela foi acalmando, daqui a pouco ficou meio catatônica, daqui a pouco abriu o olho, você está bem, tá, tudo bem? Aí a menina falou, volta sempre aqui para receber jurei, você está precisando. Eu não sei se depois que aconteceram, contaram para o que aconteceu ou não, sabe, mas essa é uma coisa... Mas funciona, né? Só o jurei, e você tem horas que tem que... Isso eu enfrentei várias, né, esse negócio de... Mas tem horas que o negócio não é para ser diferente um pouco. Você tem que perceber. Por exemplo, eu fui no meu Jorei Center, era lá perto daquele do favelão. Né? Ali era bravo. Quando a gente logo entrou, quem que foi lá? Os traficantes. Os traficantes foram logo saber o que eu estava fazendo ali. Eles não sabiam o que era aquilo. Né? Aí você se depara com essa situação. Aí você começava, não, vem cá, pô, senta aí, vou te ministrar jorei, entendeu? Botando ordem na casa, olha só. Porque se você ceder, você vai ficar sob o comando dele. Daqui a pouco eles estão despachando coisas. E quando caía gente lá na porta, caiu gente lá na porta de droga, de coisa, tinha que pegar. Isso é uma coisa. A outra, eu lidei com um camarada que até quebrou. Aqui mesmo, nesse altar aqui. Fez quebra-quebra aqui e lá no Meia foi fazer também. Foi começando. O cara era forte, era um armário danado, o cara. Não era aquele moço? O forte, lembra dele? Era um fortão, esse mesmo. Aquele louro que parecia um... Não é louro. Não é? Qual o nome? Aí que eu não quero dar nome, porque tem um dedo duro aí. Não é o índio, não. Mas o índio foi outro caso, gozado. O índio foi aquele que eu fiquei escutando ele, que ele disse que ele queria ser orientado por mim, tinha que ser no só a pino. No só a pino índio. Pô, tá bom, vamos lá. Fiquei no só a pino lá. Pô, 6 horas só ouvindo. 6 horas ouvindo. Aí quando bateram na minha porta, Mister, não vai fazer o culto? Vou. Aí o cara ficou assim, e aí, o que eu ia? Ele ficou esperando alguma coisa, porque só queria falar, então ficar falando. Aí quando ele esperou alguma coisa, assim, ó,
quando você entra, ninguém gosta de você aqui dentro. Todo mundo fica falando mal de você. Então você quer resolver sua vida? Então faça qualquer coisa de maneira que eu escute que as pessoas já estão gostando de você. Pô, o cara ficou parado, olhando, ele recebeu um porretão em cima, que não sabia, nunca escutou isso, entendeu? Só foi uma só. Eu me lembro que eu dei uma só. Ele se conheceu há muito tempo que ele vinha aqui no nosso grupo. Depois vinha, uma vez ele começou a querer, aí já fiz de brincadeira, né? Porque eu gosto de brincar. Eu não posso ficar falando muita coisa chata, mas tinha um cara, como é que eu vou disfarçar aqui? Tinha um cara que é meu superior, tal, ele vai correndo assim, negócio tal, rápido. Aí o cara é meio chatinho e tal, né, não sei o quê. Aí eu digo, vou juntar 2 chatos, cara. Olha, você vai ser orientado por meu superior. Aí o cara, eu botei os 2 chatos, fechei a porta e saí correndo. Não quis nem saber o que aconteceu lá, tá certo? Isso mas esse outro que quebrava as coisas, que não é esse, quando ele começou a querer fazer isso lá, eu falei no ouvido dele, estava incorporado, essas coisas assim, mas já vi que incorporado assim, vem cá. Se continuar, eu vou chamar a polícia. Vai em cana. Me afastei. No instantinho parou. Desincorporou. Desincorporou um instantinho. Entendeu? Então tem gente que você tem que ver qual é a razão. O cara gosta de dar espetáculo. Né? Tem gente que gosta de dar espetáculo. Se está incorporado ou não, não é meu problema. Ele gosta de dar espetáculo, está ajudando todo mundo a vir. Então o negócio é cortar ele. Corta ele e pronto. O restante não entra. Às vezes a gente quer ficar querendo entender a situação, e eu vejo o seguinte, que a pessoa, o doente mental, às vezes ele cria um labirinto e bota você rodando atrás dele, principalmente não você entender. É você perceber o sentimento que você vai na meditação de orelha, uma posição de mão, ficar no sentimento. E centro espírita acontecia muito isso. Tinha espírito, não, você sabe quem eu sou, eu sei que é um espírito que baixar a pessoa, você sabe quem eu sou, eu te conheço. Fica te confundindo. Aí você te conhece de onde? Dá um nome, não dá. Tá, meu amigo, vamos orar juntos. Você enterra a história porque deixa você rodando a sua cabeça, fica, o que aconteceu? Você fica andando atrás, né? É para tirar você do sentimento. Para distrair. Verdade. Mas esse caso, ela estava fazendo a prática do sono e na hora que estava rezando, pelo espírito antepassado, faz sofrimento. Aí dá das tudo. Mas se o espírito for ali, você for perguntar detalhe, nem conhece a família. Muita gente precisou, não conhece. Se você fosse, como você falou, você vai começar a perguntar. Eu sei que eu frequentava o centro espírita, acontecia. Tinha uma menina lá que adorava fazer pergunta. Quem que é você da onde? Você quer? Não conheço. Qual é o nome? Ela queria que desse nome, sobrenome, e-mail, telefone. Espírito. Eu não sabia. Então, você não é. Ela discutia. Você não é da família? Você quer da família? Cadê dá os dados? Batendo boca. Batendo boca. Chamando de espírito mentiroso. Você não está embarcando ali naquele negócio. Bom, nós estamos entrando num terreno perigoso que eu sempre falo. O terreno perigoso é o seguinte: se a gente não souber quem é a pessoa, não adianta. Porque se você minimamente não tiver um preparo, vai fazer confusão também. Faz bastante leitura e na hora que aparecer o caso concreto, antes de mais nada você pede um pouquinho, porque senão você vai pensar que você vai enxergar tudo. Medição, dá uma proteçãozinha aí e tal. Tenta se colar para ver se vem umas luzezinhas, entendeu? Porque aí fica melhor. E aí você fica vendo, mais ou menos, porque cada caso é um caso. Muito difícil. O caso que eu lembrei foi o caso que o Meixo Sama fala, que ele perguntou para o espírito falou que ele foi abandonado pela família, não sei o quê. E aí Meixo Sama se comprometeu a fazer uma oração por ele voltar. Só que eu comecei a pensar, vai que o espírito fala que é isso. Quem está aqui que vai fazer a oração? Eu estou perguntando se eu vou ter que ir lá rezar por esse espírito. Aí eu pensei, é muito complicado. Eu não estou no nível aqui para salvar todo mundo. Porque o ideal seria caminhar pelo responsável da casa. Porque às vezes o responsável da casa já botou gente para determinadas missões. Isso. Mas ele quer fazer a pergunta, vai.
Tá. Essa história que eu contei foi muitos anos atrás. Tá. Mais de 10 anos atrás. Mas aconteceu uma coisa recentemente, é o seguinte, na casa do meu pai moramos eu, meu irmão, minha cunhada, né? Assim, povoado num apartamento de 2 quartos. Tá. Essa coisa. E muita confusão, muita briga, né? De família e tal, normal. E aí, conversando com a minha mãe, com a minha tia, eu andei percebendo assim, umas coisas, né, entre a minha mãe e a minha cunhada. Eu falei assim, tem alguma coisa estranha aí, né? Assim, exagerado, assim, uma coisa muito exagerada, muito forte. E eu fui conversar com a minha tia, né? Eu uso aparelho, minha tia é dentista e tal, aí você faz pelo menos 2 vezes por mês, assim, eu vou lá com a minha tia. E aí, conversando com a minha tia falou assim, Alan, teve um dia que eu estava na festa lá, um parente nosso e tal, e a sua cunhada fez um rosto igualzinho do meu avô. Tá bom. Aí ficou tudo na cabeça. Aí eu fui conversando com a minha tia, né, sobre isso, e ela me falou que ele tinha uns surtos, sempre na lua cheia. E ela, quando era criança, ela falou assim, vovô era um lobisomem. Ele só está falando. Tá. E aí eu fui conversar com a minha mãe não soube dessa conversa. Eu fui conversar com a minha mãe. E aí, conversando com a mãe e tal, né, ela falou assim, mãe, como é que é a história desse meu bisavô, né? Eu não falei nada, né? Eu fiquei na minha, assim, porque eu falei assim, eu vou seguir a intuição, para ver se é por aí mesmo. E ela foi contando e as coisas foram batendo, né? Então, eu falei, pô, será que é, né? E resolvi fazer o solicitagem para ele. Tá. Assim, funciona e tal, e essa semana eu vou fazer, completar legal, né? Mas eu fui fazendo, eu fui encaminhando, de qualquer maneira eu fui encaminhando. Ela passou a dormir melhor, né? As brigas diminuíram, ela se sentiu melhor, eu perguntei para ela, eu falei, mas está dormindo melhor? Eu dormi melhor, eu falei, eu fui de sono do seu avô, né? Mas eu fiquei em dúvida assim, se eu teria que fazer ou ela, e tal, porque minha mãe não era da igreja, assim. Mas, sei lá, assim. Mas eu acho legal falar sobre isso, porque eu senti um alívio no ar, assim. O problema, assim, quando a pessoa... não vou dizer que é sempre, mas assim, há uma tendência quando as pessoas vêm para a igreja, às vezes, ela não percebe, mas ela vem empurrada, né? Os antepassados vão empurrando a pessoa, vai vendo... pessoas, às vezes, que têm uma certa afinidade para botar você num determinado caminho, quer dizer, então é uma empurração danada, vai ligando, você vai conhecendo alguém, se alguém tem ligação com aquilo, é uma teia, né? Uma teia armada. Então, quando a pessoa entra, e às vezes tem que pensar o seguinte, se eles empurraram é porque estão com necessidade, né? Estão vendo que precisa de alguém para mandar, entre aspas, alimento, né? Porque você lendo, você sabe, né, que às vezes a pessoa está passando fome lá do outro lado, né? E passa fome, então, quando essa assim, fazer culto e tal, vai, porque lá no Guarapiranga tem, eles vão cultuar, põe alimento, põe essas coisas todas, então se o pessoal algum dia tiver altar lá, ele sabe que, o Meixama fala que é pouquinho, né, de arroz, pouquinho de... Isso resolve muitos problemas e tal. E também as dedicações, é outra forma de alimentação. Então, quando a pessoa entra para a igreja, é bom o pessoal logo de cara começar a ajeitar a sua vida no mundo espiritual, né? Porque já não só impede você ficar vivendo confusão, como também você vai começar a ter ajuda. Porque se eles crescem, eles têm possibilidade de ajudar você. Então, essa mão dupla é uma coisa muito favorável. Então, realmente, eu acho assim, entrou para a igreja, se for possível, eu como ministro falaria isso. Ajeita, dá uma ajeitada na sua vida, né? Bota... Porque aí a pessoa tem que começar a acreditar que o mundo espiritual é forte, né? Forte nos dois sentidos, inclusive para prejudicar. Hein?
Se eu poder ajeitar a sua vida como? É a sua vida assim. Suponhamos que você não tivesse título, se você não tivesse imposto, como é? IFP, como é que é? Instituto Félix Pacheco. Não, como é que é o nome? Se você não tivesse carteira de identidade. Não é? Você não tendo carteira de identidade, pô, ficaria uma série de momentos que você encontraria dificuldades, né? Hoje em dia, se não me engano, o título de eleitor já impede para a pessoa pedir dinheiro, não sei o quê, não tem esse negócio desse. Então, cada carteira que você não tem, ou aí você não tem o certidão de identidade, né? Certidão de identidade, não, nascimento, certidão de nascimento, você não tem. Outro abacaxi, pô. Até para morrer, Não tem endereço fixo. não tem endereço fixo. Então, ajeitar a vida no mundo material, a gente entende. Agora que eu estou falando é o seguinte, vamos ajeitar no mundo espiritual, o que é? Primeira coisa, a gente tem que ler assim como esse ajeitar no mundo material envolve filiação, envolve essas coisas, a filiação continua. Não é a filiação, não sei se a palavra é essa, a filiação essa continua essa dependência, né? Você continua esse elo espiritual, falando na nossa linguagem da física quântica, é você ter mantido o quê? Uma conectividade, né? De maneira que isso aí está. Por isso, falando uma linguagem ou outra, é a mesma coisa, né? Você ativou, tem muito contato, não sei o que, está lá, fica junto. O que um sente, o que um bota a consciência com o espírito, vai lá, o elo espiritual, botando qualquer linguagem dessa, afinidade espiritual, qualquer linguagem, fica um batendo no outro, né? Então, uma forma de ajeitar o mundo espiritual, que eu acho que a igreja messiânica tem muito bom isso, né, cara? E eu vejo que tem outras religiões que não tem isso, não cuida dos antepassados, né? Não tem isso. Isso é uma coisa que eu acho que é maravilhoso isso, ter isso, porque você ajuda porque se mesmo você fala que o mundo espiritual é uma das peças importantíssimas, O reflexo daqui, né? pois é, você vai abandonar aquilo lá, né? Você deixa o Deus dará, não tem espaço vazio, alguém vai ocupar. Outra coisa também é cuidar dos túmulos. A pessoa que está com o problema recebe o problema, alguma coisa. Olha, aí começa é porque o túmulo está rachado, pode ir lá para rachar. a gente tem que começar a ter uma certa... Quando entra nesses detalhes, é melhor tomar um certo cuidado do que eu estava falando do início, antes de começar aqui, que eu não vou repetir, lembra? É melhor a gente não entrar muito sojo na história, que a gente dança. Porque quando a gente é muito sojo, a gente não pode esquecer o seguinte, os obsessores adoram. Porque vai botar mais pilha, vou botar a nossa palavra, vai botar pilha. Se você se importuna, né, com a questão do túmulo, daqui a pouco, meu amigo, eles vão começar a botar, mas você já foi no túmulo? Aí você, pô, é verdade, não fui no túmulo. Por exemplo, eu conheço pessoas que cuidam da família até os seus lábios, o que vai nascer ainda, está protegido. É conclusão, a pessoa tem caminha, sabe, e dá para a pessoa poder. Ela vive com esse salário psicólogo, né? Eu fiquei assim, porque ela cuida dos antepassados, como o senhor está falando aí. Uma coisa é esse papo assim, ele entra um pouco pelo que o Luiz estava falando aí, né? É assim, você vai começar a dar muita trégua, né? Daqui a pouco você é prisioneiro. Essa que é a palavra-chave, entendeu? Querer cuidar de uma coisa com muita perfeição, com muito zelo, isso aí é apego. Daqui a pouco o cara está apegado e aí corre o risco. Corre o risco de ficar na zombaria, né? Porque, por exemplo, eu estou lá no meu na hora que eu vou fazer o culto, né? Eu faço loucinha, boto as oferendas, todo dia eu fui educado assim, não fui educado nisso mais modernoso. Modernoso não faz culto. Claro. Mas não faz culto com loucinha, com... Faz. Já está fazendo agora? Já. Depois que eu recebi uma Itamaiá, loucinha todo dia. Loucinha, tá. Tudo loucinha bem. todo dia e o alimento, né? Ou eu dou café, ou eu dou janta, Eu não sei se você passa por isso, mas eu
de vez em quando vem aquelas tentações, né? Você é o arroz que tem que ser, a água tem que ser não sei o quê. Ah, não. O meu vai no brutão. Entendeu como é que é? O meu vai no bruto. Tofu, olha, não quero. Eu sou assim, eu sou meio zoneado, então tudo bem. Eu vou fazer, mas não vou ficar com esse esmero todo, porque eu não sou assim, entendeu? Esticar isso daqui, esticar isso daqui. É, porque você começa. 40 minutos quando eu dou o café da manhã. Ah, é? Olha aí, ó. Já está escrava do tempo. Não, de tudo, né? De tudo. Sei. Quando eu tá fazendo loucinha, quando preparando o café. Quando não, é só limpar o altar e a cozinha. Rachou, 10, 15 minutos. Não, eu faço tudo isso, mas eu faço rápido. Meu tudo é rápido. Não, eu fico. Mas assim, Não, meu é rápido. Eu já vou com a vara. Faço assim o negócio, já vou lá limpando. Eu com as duas. Tem duas mãos, ó, já vai assim. Eu brinco assim. Mas às vezes, até eu acho, às vezes, que eu tô assim, nossa, Jorge, você tá fazendo a coisa no mecânico. Aí eu não quero fazer no mecânico. Entendeu? Não. Você tá fazendo isso com o hábito. Não, é sentimento. O meu pecado vai ser sempre pelo excesso, nunca pela falta, né? Então, por exemplo, você vê o culto, a oração, né? Culto, a oração, eu faço rápido, tá certo? Mas também aquele outro extremado lá que fica. Tu já. Pô, até tá dormindo, né? É um troço. É porque o cara, no fundo, você vai dizer, o cara tem muito sentimento. Eu não sei se sentimento, aquilo sabe quando o cara aprende o outro? Porque ele é o chefe, né? O cara que está. Então ele prende todo mundo. Isso é pior do que botar na fila aquele camarada que fica ali naquele negócio, todo mundo está doido para passar e o cara está lá naquele negócio lento, né? Está conversando com o outro, não sei o quê. Pô, libera a fila aí, cara, pô, né? Porque a gente não libera a fila. É assim, às vezes eu acho que eu estou fazendo mecânica, entendeu? Não tem essa preocupação, não. Eu falei, não quero. Não, graças a Deus eu tenho altar, graças a Deus eu tenho um ponto aqui para orar, graças a Deus eu tenho meu estômago aqui. Meu sentimento está agindo com a pressa, as duas coisas juntas. Aí pressa e sentimento, vai tudo junto. Agora, às vezes eu acho, mas assim, leva esse tempo. Se for só o culto, a limpeza, o culto, tudo, né? Fazendo tudo. 20 minutos. Se eu dou o café da manhã, olha, eu ia nesse. Pô, o que eu mais fiz na minha vida foi fazer culto em cemitério. Não tinha gente, às vezes eu nem era ministro, já fazia um monte de culto em cemitério. Eu estava dando aula, né? Estão chamando, né? Aí o que é? Não, que a ministra não pode, não sei o quê, você pode fazer o culto de cemitério? Pode interromper a aula, cheio de giz na mão. Tá bom, eu vou lá fazer o culto de cemitério. Teve uma vez que eu me rebelei, cara. Pô, não foi possível. Fui lá para um lugar longe que eu já até me esqueci. Um lugar aquele lá para aquele coisa nova, aquela coisa nova que tem lá, que é bonito. Sulacap, né? Que eu tenho. Jardim da Saudade. Fui lá, pô, vamos lá. Cheguei lá. Aí, tudo bem. Vamos fazer o culto no cemitério. Aonde que é? A pessoa. Aí ficaram aqueles mondogrados, um olhando para o outro. Não sei onde que botaram a mamãe, não sei. Eu vou pegar aqui, vou ministrar jorei aonde, porra? Vou ministrar jorei não, vou fazer oração aonde, cara? Eu digo, me nego, pô, não vou ficar, eu vim de longe para oração no cara errado, porra, não é possível. Entendeu? Mas tá cheio de maluco, rapaz, é cheio de maluco. Você fica doido, cara. Essa questão do Sorissage, tem 2 meses que eu já estou dedicando lá no Sorissage, e assim, o que eu acho que é interessante é que as pessoas estão chegando do ano passado, são 2 meses antes, né, para fazer a solicitação. Então, ontem a gente estava lá, estava cheio, porque as pessoas já estão acostumadas a se solicitar, né? Tem gente que está, como é o caso da Ana, que ontem foi lá e abriu o Sorissage dele, mas tem gente que está solicitando a linhagem. Não solicita para o espírito, né? Quando são mensais, aí o espírito tem lá a data dele de falecimento e fala. Na linhagem não, faz ele sai, né? Aí, mas, olha, a quantidade de pessoas que vão. Ontem eu digitei, eu acho, umas 30 linhagens só de um membro. Caramba, só nem acharam 3 folhas daquela, né? Donativo?
Você está convidando gente para a festa, só tem 2 salgadinhos, está enchendo lá. Esse que é o problema desse pessoal. Aí é que tá. Né? Então, aí que está o sentimento daquilo. As pessoas mas não tem maternidade. É isso aí. Não tem. É isso aí. Não tem. Entendeu? É explicar qual Quando morreu o Ayrton Senna, acho que foi. Nossa Senhora, era um monte de gente fazendo Soressás. Primeiro, cara, você conhece o Ayrton Senna? Pô, você vai pegar um problemática dessa, cara? Pô, cuida da tua família, cara. O cara enchia um monte de coisa. Até que essa dos 30 nomes lá, que tinha amigo e família, ela cuida. Periodicamente ela vai lá e assim, cuida. Mas é complicado, né? Tudo que tem que explicar por dentro, né? Qual é a intencionalidade de abrir um Soressás, de abrir uma linhagem? Isso. Vamos pegar a essência. A essência é o seguinte: melhor coisa, o ideal é o isonomia. Agora, entre o Daijo e o Sojo, você não conta, porque é muito difícil ser equilibrado. Então, entre o Daijo e o Sojo, é muito melhor você ser Daijo. Né? De preferência, um Daijo que tenha o Sojo dentro, para você não ficar um Daijo esculhambado. Tá certo? E daqui a pouco vale tudo. Não, você bota o Sojo dentro, porque o Daijo é tão Daijo que ele contém o Sojo. Então, bota o Sojo dentro. Ser Sojo, muito Sojo, que é isso que eu estou tentando falar aqui para evitar as coisas. Né? O Sojão, ele fica preocupado com tudo. Ele é um apegado. Tudo dele tem que ser certinho, tudo dele tem que ser não sei o quê. Aí começa assim, já pensou uns obeteiros desses? Olha, o túmulo está quebrado. Pô, o túmulo está quebrado? Fui eu que quebrei o túmulo? Não fui. Então, fica quieto, né? Pô, entendeu? Porque senão daqui a pouco você tem que responder por tudo. Foi abandonado. Foi abandonado. Olha, eu vou te dar um exemplo. Lá em Teresópolis, teu lá tranquilo, aí lá está a mulher do porteiro, né? Chegou lá, 3 gatos. Gatinho trouxe no... Aí, coitadinho, não sei o quê. Eu digo assim, ó, você não está pensando em deixar o gato aqui, né? 3 gatos aqui, vai urinar nesse lugar todo, você vai ficar cuidando disso, vai ser uma fedentina desgraçada, não é? Mas aí o pessoal assim, que pena, quem que botou esse gato no mundo? Quem botou o gato no mundo é que fique com a responsabilidade, pô. Não sou eu que vou ficar com a responsabilidade, hein? Levou cedo para casa, meu amigo. Mas pô. Tem gente que não pode ver um cachorro atropelado que leva para casa. Olha, começa com um gatinho, eu conheço, coitado do camarada, vou falar do meu amigo lá de Teresópolis, corta meu cabelo. Você sabe muito bem, você começou, hoje ele tem, parece que é 25, né? 25 cachorros. Ele trabalha lá para cortar o cabelo, ele fala, tem que levar por dia aqueles... dinheiro. E além, quando ele vai subir no morro, que ele mora no morro, ele diz que ele espera um pouquinho, porque para subir já de noite, assim, ele sobe, ele compra pão na padaria, vai distribuindo para os cachorros. Além de fazer isso, não é, meu amigo? Além de fazer isso, ele vai, todo mundo do morro vai ficando contra ele. Em vez de dar o pão para a criança, está dando para o cachorro. Olha só, olha a confusão, entendeu? A situação. Oh, meu Deus, olha, estou fora dessa encrenca. Tô fora. Nem? Só 3 gatinhos, levou um cedo para casa. Quem quer ficar com, como é que chama aqui? O Deus da misericórdia, da compaixão, não sei o quê? Por favor, fica longe de mim. Pô, meu Deus é o Deus da justiça, eu não quero Deus de compaixão perto de mim. Entendeu? Deixa eu ler 3. Ensina ele. 3 coisas importantes. Isso, vai lá. Vai lá. São 3 coisas aqui, deixa eu ler e depois a gente debater, porque eu vou fazer uma pergunta. Tá. Aqui quando ele fala, alguém que quer ensinar as pessoas a transformar suas vidas, suas almas, seus espíritos, jogando para ele uma energia da consciência. Não é só pegar a mão e colocar uma energia áurea.
para transformar e curar, pois a pior doença é a ignorância. Ah, sim. A maior de todas as doenças emocional não é física, são aquelas pessoas que são escravas do trabalho por um salário e posição, robotizadas por um sistema diário de poder. Tudo bem, isso aqui é... Agora aqui embaixo ele fala assim, o único desejo que ele tem é transformar o homem, ajudar o mundo a dar um salto quântico na consciência dos indivíduos, isso, para que eles alcancem um estado melhor. Tá, já falou duas coisas, estou registrando. Então aqui embaixo outro ponto que eu achei interessante. As pessoas estão trocando tiros psíquicos por suas armas mentais. Vai ver agora que a paranormalidade pode ser usada como uma arma psíquica. Tá, então, 3 coisas. Bota muito mais, não, senão eu vou esquecer. Para Desses 3 pontos que eu falei aqui dentro do livro, né, que ele fala do salto quântico, entendeu? Quando a pessoa fala do trabalho, essas coisas. Então, por exemplo, a pessoa que, por exemplo, mesmo que ele estivesse trabalhando, mas se ele tivesse voltado dentro da física quântica, eu acho que teria sucesso no trabalho, né? Seria outra forma, o trabalho seria outro trabalho. A pessoa que tivesse consciência disso, é isso que eu estou querendo. Tá, olha só, primeira coisa. Esse é um ponto que você está tocando que eu gostaria de ter trazido o Meixo Sama para a história. O Meixo Sama tem nas gotas de luz, tem exatamente o que você falou, que foi falado aí, que eu não botei, que isso aí não foi falado por Meixo Sama. O Meixo Sama fala isso. Ele fala, o Laércio, né, ele fala essa questão dessa maneira, mas Meixo Sama fala que a pior ignorância realmente, a pior coisa que tem no indivíduo é a ignorância. Quer dizer, essa é a pior coisa, né? Porque você sendo ignorante, você vai fazer um monte de confusão, vai produzir, provavelmente, a probabilidade é alta de você errar o tempo todo, constantemente ficar errando. Porque você vai se nortear às vezes por prazer, vai se nortear por uma coisa toda, é problemático. Bom, isso é um problema sério. O segundo, realmente aí está a grande missão do professor, entendeu? O professor realmente, o professor que devia ser professor, né? Não é às vezes é o cara que sente aquela vocação de querer fazer com que os seus alunos deem salto quântico, não é? É isso que teria que ser isso, quer dizer, já pensou, exagerando no extremo, você, a cada instante você tirar a ignorância da pessoa e botando luz na sabedoria, transformando sabedoria, isso é uma coisa formidável. E é isso que eu estava lendo um trecho aí de Meixo Sama, não me lembro qual foi, acho que foi até Paraíso Terrestre, se não me engano, um ensinamento desse, que lá pelas tantas, ele está falando, a pessoa que entra para a igreja, vai lendo o ensinamento, vai praticando, é isso que ele fala. Para chegar ao Paraíso Terrestre, ele está falando, vai fazendo isso, quer dizer, não é? Então agora é claro que quando a gente conversou ainda há pouco sobre a questão do jorei, é que você precisa, entre aspas, aqui, de um amuleto, de uma força, né? Precisa de uma bengala, porque é difícil você... Às vezes não é você praticar o ensinamento, é se você quer ajudar alguma pessoa, como é que você vai ajudar o outro se o outro não quer te ouvir, se o outro não acredita, se o outro não faz esforço, não tem espírito de busca? Pode ser qualquer coisa tua. Você também tem enfraquecido, você não tem energia. Aí não, aí é... de energia para o outro que está fraco. Não, aí esse é o pior. Tem que estar forte para poder... Eu não estou nem colocando isso, eu estou colocando assim. Vamos exagerar o corpo. É você querer ensinar num ponto onde está cheio de traficantes, naquele colégio ali perto, tá certo? As garotinhas tudo do colégio são namoradas de traficante, aí você vai lá, daqui a pouco você quer chamar a atenção de alguma coisa, você quer dar uma nota ruim, daqui a pouco arranha o teu carro, daqui a pouco não sei o quê. Pô, você vai se meter numa encrenca, meu amigo, não é? Então a gente tem que olhar assim, quer dizer, o professor tem uma missão, uma vocação, um troço. E o Laércio em particular, é o que ele está comentando aí, a alegria dele de fazer isso, de praticar isso, né? Agora tem um terceiro ponto, que esse eu esqueci, eu acho. A pessoa está trocando tiro específico, é esse? No tiro psíquico. Com
suas armas mentais. Aí vamos voltar ao... O homem depende do seu pensamento, né? Depende nessa altura... Mente e consciência é uma coisa que eu exploro bem na questão do homem, volume 3 da coleção. Mente e consciência não é exatamente a mesma coisa, entendeu? E a psique, que é o que você está falando aí, psique, né? Ele também a pessoa tem que começar a olhar porque para você ler trecho Meixo Sama, tem horas que você tem que ler como se fosse tudo igual, mas daqui a pouco você está vendo que tem diferença. Que ele pode falar, chega um momento que ele fala assim, porque a consciência mental, se é consciência mental, é sinal que um está sendo adjetivado aí, né? E daqui a pouco ele usa o contrário, uma mente consciente. Quem é um substantivo, quem é um adjetivo? É porque a coisa é assim, a coisa não é uma dentro da outra, entendeu? Então, consciência e mente tem interseção. Então, para você entrar nesse terreno, você pode usar as armas psíquicas, né? Você pode usar armas mentais, você pode usar armas, né? São armas que você pode usar para os dois lados. Mas não são todos físicos também que têm essa ideia. Porque eu acho interessante aqui dele, que ele fala aqui, olha só. Porque quando aprender a vibrar este amor, cria um campo. Quando o outro aprende, não vai mais existir doença na Terra. Tá, mas aí nós estamos primeiro, porque você levantou só a questão das armas psíquicas, né? Armas psíquicas, ela pode ser para matar, pode ser para salvar. Eu estava abordando isso. Agora, quando você colocou uma das coisas das armas psíquicas, seja o amor, aí vou falar na nossa linguagem aqui, do curso, né? A linguagem do curso seria o seguinte: você está falando de coisas que está vibrando menos, porque ao contrário, o ódio em geral, um bom ódio mesmo, é aquele que tem palavra, né? O ódio é carregado, você vê que o cara pode ficar até vermelhão, o cara pode falar cuspindo na cara do outro, o cara pode bater, o cara explodindo de raiva. Isso. Então, o amor não. Se o cara tiver um amor dessa natureza assim, isso não é amor. No máximo pode ser uma paixão violenta, um negócio desse tipo. Mas não é, paixão é tranquilo. Entendeu? O cara que é amado dentro da paixão, ele se sente numa maravilha. Apaixonado, porra, cacete. Apaixonado dá impressão. Você pode até morrer por paixão, né? Suicidar, qualquer coisa de paixão. Então, paixão é uma vibração desgraçada, né? Entendeu? Então, as armas psíquicas. Bom, você pode ter armas. Se você usar uma sabedoria, nós estamos falando da ignorância, se usar a sabedoria, se usar o amor, você pode usar essas coisas todas tranquilamente. Você já pensou um sujeito assim que... nessa faixa aí, nós tínhamos falado dos iluminados. Você se aproximar do iluminado e o cara for te colocando, aquelas palavras vai entrando em você de tal forma que você acaba ficando irmanado, você sai dali irmanado com uma série de coisas. Isso acontece muito em curso, até curso que não precisa ser daqui, nosso não. Eu entrei uma vez no Decolores, lembra do Decolores? O cara saía, que era coisa de igreja católica, o cara saía, aquelas reuniões de casal, tudo armadinho, passa uns 3 dias, um fim de semana lá, as pessoas saindo dali prometendo que iam construir, que a vida dele mudou, que né, nós vamos encontrar todo mundo de novo, uma semana depois, a gente junto de novo, aquela vontade de estar junto, irmanado. Por quê? Eles foram, aquela vibração, eles caminharam, eles se irmanaram muito mais, é como se fosse, eles baixaram, cheio de conflitos, cheio de coisa, chegaram lá, encontraram, pontos comuns, baixaram aquilo ali, ponto de comum, exatamente, quer dizer, as frequências vão batendo, você vai se irmanando com um bando de gente, pronto, você está caminhando para um campo meio assim, mas um campo, né? Você está caminhando para o campo, então você fica iluminado, então, vai te botando palavras, coisas, você vai entendendo o mundo, as coisas, tu sai dali, entendeu? Essas são armas psíquicas poderosíssimas. Também pode ser para matar.
Também pode, depende do que você vai usar. Entendeu? Mas usamos não sendo uma produção individual, de pessoa a pessoa, mas como é que isso funciona no coletivo? Olha, nós vamos bater naquele mesmo ponto, quer dizer, porque deu algumas informações, mas assim, eu podia começar a pensar várias coisas. Vou abranger, porque eu não sei o detalhe, né? Mas a abrangência é o seguinte: numa empresa, né, a gente às vezes tende a ver muito. Aliás, uma empresa familiar. Familiar, tudo bem. Às vezes a gente tende muito a ver as relações de produção, estabelecidas relações de produção, porque é mais fácil a pessoa visualizar assim, porque é mais fácil no sentido que incomoda muito, são essas relações sociais, quer dizer, que não são bem sociais, são relações de produção. Mas se confunde, você já falou até na questão da familiaridade aí, já confunde mais ainda. Porque quando é relações de produção, a pessoa tem que focar no produto, né? E quando a pessoa, às vezes, geralmente com irmãos que são donos, ou sei lá o que é, essas coisas, ou mulher, marido, mulher, isso dá muita confusão, né? Isso dá muita confusão, porque quando separa, não consegue, porque podia ser uma coisa até normal, né? Mas não consegue porque você não estava com a relação de produção bem definida. Então, é uma relação de parentesco, e confunde tudo, dá encrenca, fecha até a firma, né? Faz um rolo danado. Bom, mas existe uma outra coisa que geralmente as pessoas não prestam atenção. É o produto que está sendo feito, entendeu? Se o produto é algo que gera câncer na pessoa, trabalhar num ambiente desse, a pessoa é um produto que é fabricante de aquele gás químico para matar a pessoa, sei lá o quê, entendeu? Você começar a trabalhar em coisas que por exemplo, você falou marketing é perigoso, porque a tendência do marketing hoje está muito associada a enganar as pessoas, quer dizer, não é? Então já é um problema sério trabalhar em umas coisas. Marketing político nem se fala, adorar a pílula, fazer isso. Então é um problema, quer dizer, você já vai angariar o ódio de muita gente que vai sobrar para a empresa, né? O produto está lá, o pessoal vai passar mal com aquele produto de alguma forma, e para onde que vai o ódio é pior do que bolsa de valores, né? O cara não sabe para onde que vai, joga na bolsa de valores, né? O cara lá sofre, ganhou dinheiro, mas perdeu, porque vai ser contaminado. Então, num caso desse, tem que se olhar as duas coisas, né? Agora, as relações, é claro que muita gente está dando solução, assim, que Meixo Sama diz, né? O mal não gosta de flores, então se você levar flores, você... É claro, você pode usar todos os recursos, você possa... E aí tem que ser o poder de observação, quer dizer, observar o seguinte, se não está no lugar errado, porque tem que chegar um momento que tem que fazer balanço, né? Porque a pessoa tem uma hora que diz, não adianta, porque como é que eu vou transformar o inferno em paraíso? Não dá, porque o papel do inferno é inferno, não é paraíso, né? Então tem horas que vai chegar, vai ver o ambiente, e por isso que eu gosto muito, às vezes, de não ser muito afoito, né? Sair logo com a solução. Tem gente que adora sair com a solução. Faz isso, faz aquilo. Calma, cara, faz, mas vê. Analisa, né? Porque às vezes não dá para... Porque as pessoas às vezes não querem. Quando as pessoas não querem e são dono, pior ainda. Como é que você vai mandar na empresa se os donos não querem? Querem viver naquele conflito, querem viver na confusão. Então, você só lamenta. Você não pode mudar as coisas, nem com filho, nem com mãe, nem com pai, nem com não sei o quê. Às vezes você não consegue fazer isso. Imagina... Negativo, claro, ambiente conectado. Quando eu cheguei no Jornal Centro-Ano, eles estão esgotados, e eu comentei com energia. uma conhecida lá que falou assim, cara, vai receber o jornal, eu recebi uns 3, 4, 5 direto, eu estava completamente esgotado. Você está sem energia, a energia fica baixa. Tem sido consumido mesmo.
Eu li um negócio agora que o Cristiano me mandou. Até mandei para minha nora, que é médica, e mandei para o meu cunhado, que é médico, né? Eu falei para eles, vê aí, vê se vocês acham alguma coisa nisso aí, né? Porque uma geneticista, ela chegou a uma conclusão que ela disse que as pessoas estão vendo o câncer de maneira errada, que o câncer não é para ser visto dessa maneira. E ela deu uma nova interpretação, né? Então, a tendência nossa aqui é sair no cacete mesmo. Cadê a célula cancerosa? Paf, né? Acerta as outras também que não estão, mas tudo bem, mas tu vai lá naquela, né? Tenta ir naquele grupão que está ali, tu manda pro pau, né? Você reza só para não ter metástase, porque você não pode ficar dando pancada para tudo quanto é lado, senão vai arrasar todo mundo. Mas tudo bem, mas faz isso. A mulher, ela começou a querer ver o contexto, né? Ela realçou muito a questão da forma. Ela trabalhou com a forma e função, não trabalhou com missão porque ela não conhece, né? Tinha que saber a missão inclusive da célula cancerosa, deve ter missão, tudo tem missão. Por que a missão dela, né? Mas lá pelas tantas... A missão, ela virou cancerígeno porque ela perdeu a missão, contato com a missão. Será que ela não tornou-se cancerígeno? Não, é aquele negócio que a gente conhece, a doença... Você falou que qual é a missão da célula cancerígena? Porque a doença, né? A doença é um processo de purificação. Então a pessoa fez um monte de coisa errada, então a missão daquela célula cancerosa é acabar mesmo, é fazer o cara passar um mal bocado, né? Azar. Então o problema ali, lá pelas tantas, como o Cristiano me colocou a coisa, eu vou pegar como você me colocou, né? Então é o seguinte, que a ideia é que aquela célula cancerosa, ela foi perdendo a capacidade de ficar no equilíbrio com as outras, entendeu? Então, como ela fica completamente doida, não sabe o que ela vai fazer, não é? A célula dentro do fígado tem a função do fígado. Do fígado. Ela perde, se torna uma célula que não faz mais nada e cresce. Isso que eu quis dizer, eu fiz esse paralelo. Entendi. Perdeu a missão. Entendi. Mas tem uma missão maior que é de esculhambar a mesma coisa. Se esculhambar for missão, você está considerando que esculhambar é missão. A missão espiritual da célula. A missão espiritual, porque estão avacalhando mesmo, ela avacalha também. Sim. E vai fazer sofrer o cara para purificar. A célula cancerígena, toda célula morre, a cancerígena ela tem uma célula com superpoderes. Mas mostrou, você viu, né? Você viu como é que é a bem comportada e a outra, né? Mostrou em várias coisas, DVD, como é 3D, né? Um negócio assim. Bom, aí eu fiquei olhando assim, que a ideia dela qual é? Em vez de atacar ela, é fazer o quê? Segundo o que o Cristiano falou, organizá-la de novo. Se você conseguir organizá-la de novo, pronto. Não é? Bom, ela começou a fazer a experiência de mama, você viu, né? Você botou laçância, de ordem de secaçãozinha, isso de camundongo, né? Tal. Fez várias coisas lá, tá tudo bem. Mas qual é a moral de história para mim? Né? Quem quiser ver o site lá, ele manda, o Cristiano da tem esse site, manda para as pessoas. É uma mulher estrangeira. Tá, mano. Eu acho que eu não sei, eu nem sei se eu tenho ainda. Eu acho que eu não tenho mais, já deletei, já joguei. Você manda? Manda. Porque eu já vi, já sei. Bom, a moral da história é o seguinte que eu vejo, olha só. Acalmar essa célula, não deixar ela tão agitada, é exatamente a agitada que não sabe o que vai fazer. Ela quer se materializar, quer dizer, ela vai se produzir, vai tentar encontrar as coisas e não encontra nada, só faz confusão. Então ela sai fora do equilíbrio, sai fora do campo, a proximidade com ela, mas do campo é longe, ela começa a se materializar, entendeu? Então a ideia, voltando para o negócio do campo, é você tentar ir relaxando ela, calma minha filha, calminha, entendeu? O negócio não é bem assim não. Começar, o caminho é esse, né? Tem que procurar as formas de mostrar para ela qual é o caminho. Se ela entender de novo, pronto, ela volta de novo, fica tudo amiguinha, tudo juntinho, entendeu? Esse é que é o segredo, mas ela colocou lá, né?
As coisas... Ela colocou que tem que fazer isso, mas não falou como fazer isso. Cristiano, me ajuda aí. Ela fez um exemplo. Eu acho que ela está levantando isso. Problema, fez um teste que era um cara atingindo a célula, vamos dizer assim, com um problema, e depois ela, na verdade, voltando ao normal. Então, na verdade, o que ela quer dizer? Que você tem que ir na célula principal e fazer com que ela se conecte de novo com as outras. Isso que ela mostrou no exemplo. Não, não é teoria, já entendeu. É nova forma. Por isso que eu falei para ele dizer, porque eu sei o negócio. E aí, inclusive, ela falou, em diante é isso que eu estou colocando, que vocês venham com novas ideias. Ela mostrou no final uma equipe que trabalha com ela, né, ela agradecendo a equipe, que ela está mostrando o seguinte, que é preciso, foi isso que ela fez no final das contas. Ela levantou essa questão, né? Ela fala uma palavra-chave, que ela disse assim, como é? Tem que me ajudar, porque a memória aqui está ruim, assim, da nobreza que é de você... ela citou o Einstein. Você lembra quando ela citou o Einstein? Que ela disse assim, que o pensar... vou falar uma linguagem assim, que não me lembro bem como é que é. Ela falou o seguinte, que pensar de maneira que as pessoas acham que é ridículo, que é não sei o quê, que ele estava enaltecendo o Einstein, dizendo que a partir daí é que você vai ter coisas novas. Entendeu como é que é? Não, é pensando mesmo, se pensar bem diferente, que encontre resistência, é o que ela disse, ó. Vamos pensar de uma forma diferente das células, porque ela pensou assim, caramba, nós temos aqueles 7, eu acho que é 7 trilhões. 7 trilhões, me ajuda aí, você que é do ramo aí. 7 trilhões de células, não foi o que ela falou? São 7 trilhões, ela tem até uma hora entre tanto e tanto, mas falou desses 7 trilhões, eu me lembro. Assim, como é que eu ia aceitar, viu? Deu aquele 0,00000, como é que esse 0,0000 vai bagunçar isso tudo, cara? Não é? Ela colocou isso, não aceitou isso. Então, isso é o que ela está falando do Einstein, é você negar isso aqui e para produzir uma outra coisa. Então, as experiências que ela fez, ela viu que consertou. Ela botou fora da lâmina, dentro da lâmina, ela consertou. Agora, você começar, foi o que ela falou e você está falando, é começar a querer, cadê a vacina, cadê não sei o remédio, cadê não sei o quê. Foi o que eu comecei logo, eu não tinha visto, porque meu computador ficava o tempo todo assim. Aí de vez em quando ela falava, eu parava, aquele negócio já está me nervando. Mas eu, antes de ver tudo, eu falei para o Cristiano, só tem 2 maneiras. Não sei se você lembra que eu disse para você. Ou essa pessoa, ela vai... Nem me lembro mais o que eu falei. Eu falei 2 maneiras, mas era realmente do tratamento. Como é que ela ia enfrentar essas 2 questões? Não é? Eu estou falando isso por conta até da medicação que a mamãe está tomando. A mamãe não faz uma quimioterapia dessa que arrasa quarteirão. A quimioterapia por quê? Porque o osso dela é um giste, é localizado, essa medicação vai no ponto, o efeito colateral é menor. Isso. Mas porque é esse tipo. Isso. Se fosse uma outra coisa, não seria essa medicação dela. Mas mesmo assim, ela sente uma série de efeitos colaterais. Ela enjoa, tornozelo inchado, pálpebra inchada, aqui é uma célula inchada. Entendeu? Está indo direto, está destruindo outras células? Não. Ele está com... Não, o farmacêutico até falou que a diferença dessa droga, eu perguntei, sabe a diferença dessa droga com uma quimioterapia? O detalhe que eu quis chamar a atenção não era tanto o fato em si, era mais mostrar, levantar a questão do campo. Que é acalmando, levantando uma outra questão muito interessante, porque realmente tudo é atacar a célula, só isso. É porque a alopatia... E aí realmente está acabando até com a pessoa. A alopatia é ataque. É ataque, sim. Alopatia é ataque. Mas nenhum pensamento do campo favorita do atacar a cura não harmoniza. Quando ataca, sabe como é que é. Hoje, o que o pessoal está fazendo lá no... Aliás, o INCA vai fazer uma experiência, hein?
Não sei se está sabendo, uma experiência nova aí que o INCA vai fazer. Você viu isso? Nova experiência que o INCA vai fazer? O INCA mesmo. Mas não são esse meu amigo vai participar disso. Inclusive a médica dele, por ser nova, ele ser novo, ela vai incluir ele nesse processo aí, na medula. Isso, nova. Mas a dele qual é? Também não sabe. A dele, na verdade, eu não sei o detalhe, né? Mas o dele é o seguinte, ele não fez transplante. O dele já foi de tirar e voltar de novo. É um processo moderno. Na verdade, o que eles fazem é tirar a célula e trabalhar ela em laboratório, a própria célula do paciente. Então eles estão fazendo isso, já tem trabalhos bem feitos de disco vertebral. Né? Disco já arrasado, eles tiram a célula tronco do disco, no laboratório e injeta a célula novinha produzindo disco na vértebra do cara e ela regenera. Ela cria um disco novo do próprio paciente. Isso daí eles estão fazendo em Campinas, meu ex-marido até, na hora de injetar a célula tronco, ele que injetava, ele faz intervenção. Então ia lá para Campinas, trabalhar a célula lá para ela se reproduzir, se regenerar, e ele injetava aqui. Então ele acompanhou. Regenerar mesmo. Regenerar ruim, não é botar célula tronco boa. Célula tronco da própria pessoa. Sim. Não é tirar de um. Não, sim, mas digo. Não é transplante, né? Tira da própria pessoa. A célula tronco, na verdade, é uma célula que pode. Qualquer coisa. Você direciona ela para. O grande lance é isso. Tem algumas que você consegue direcionar para produzir determinado órgão. Não são todos os órgãos que conseguem. Não tem mapeamento, com certeza. Então, a pele já consegue, disco intervertebral já consegue. Tem algum parece que na atividade ortopédica tem boa. Meu primeiro tio já fez essa cirurgia. Tirou essa tronca, foi 30 mil reais. 30 mil, né? Tirou, fez uma cirurgia, tirada a medula. Legal. Bom. Ele está com pacientes que eles trabalham, fazem grupos de estudo. Drogas. Estou participando dessa droga, imagina. Então, assim, eles é muito engraçado porque eles dividem os grupos e tem placebo nisso tudo. E ninguém sabe o que está Tem gente que não está sendo. recebendo nada do médico. O placebo tem alguns que não vai receber. Sim, então, mas assim, não é que o Uma paciente substância inerte. não seja tratado, não. Né? Eles fazem uso da droga E mais o placebo. associada à quimioterapia. Né? Tem pacientes, por exemplo, pessoas de muita idade com câncer de mama, eles nem operam mais. Porque o câncer de mama em pacientes de idade Hormonal não é agressivo. O câncer em paciente jovem é muito agressivo. Né? Então, eles não extratam conservadoramente. Né? Então, eles. É fantástico. Né? Eu fiz a minha formação lá. Legal. No Instituto Nacional de Câncer. Então, assim, eu sou fã. Bom. E o trabalho deles é muito sério, estão muito avançados. Né? E o governo facilita muito economicamente falando. Lá, os residentes tinham bolsa para xerocar, na época não tinha computador, a gente xerocava. Então a gente ganhava uma cota para estudar, para fazer ciência. Né? Então o Ministério da Saúde tem muita grana. E eles usam isso fazendo ciência. Legal. Bom, eu acho que já está na hora, né? Já. Hoje? Hello, amigo!